Salve, salve nação! Sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo do canal Flanação. Aqui a gente vai falar aqui sobre o mercado da bola, porque hoje é um dia D para Lucas Paquetá e o Flamengo. O Flamengo quer acelerar a negociação pelo volante e quer a sua chegada ainda nessa janela de transferências. Vou falar nesse vídeo também ainda, gente, sobre centroavante no Flamengo. O Flamengo entende que o Pedro será o único centroavante até a janela do meio do ano. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o título de 87 do Flamengo, reconhecido pela CBF. O Flamengo está aí no ranking, bem eleito na Conmebol e na América do Sul. Essas e outras notícias aqui agora nesse vídeo. Não pule sequer uma parte, fique aí para você ficar ligado aí e saber todas essas informações aqui do Clube de Regatas do Flamengo. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, acionar o sininho das notificações. Bem, pessoal, vamos começar o vídeo aí então, já falando sobre o ranking aí dos melhores times da América do Sul, segundo a iFIT, um site aí que calcula ali os times que foram bem na temporada, aqueles que foram bem nas competições, tá? Em primeiro lugar está o Flamengo, o G4 aqui que tem 4 times brasileiros, mas o top 3 tem Flamengo como líder, número 1, Palmeiras em segundo, Fluminense em terceiro, fecha aí o top 3, aí vem o Botafogo em quarto. Em quinto lugar vem o Racing de Avejaneda, em sexto lugar o Nacional da Colômbia, em sétimo lugar LDU do Equador, o Atlético Mineiro vem em oitavo, o River Plate vem em nono e fechando aí o Lanús, que ganhou recentemente a Copa Sul-Americana. Esse ranking aí, meus amigos, ele reúne aí o desempenho dos times nessa temporada e nas temporadas anteriores. Então o Palmeiras está ali, o Botafogo está ali, o Flamengo e o Fluminense também estão ali como os brasileiros mais ranqueados. O Brasil que está dominando a América do Sul aí em todas as partes, né, pessoal? E isso é bom também para os times brasileiros, né? Porque o ano que vem não, esse ano, né? Vai ser um ano de muitas competições aí para ambos os times, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e principalmente o próprio Botafogo, né? Agora, antes de prosseguirmos no vídeo, vamos falar sobre o Gerson, porque o Gerson já é o novo reforço do Cruzeiro aí, né? Jogador apresentado na Toca da Raposa. Mas o Flamengo ele entra na justiça aí contra o Gerson, tá? O Flamengo vai entrar na justiça contra o Gerson para cobrar uma dívida aí do valor da multa contratual, tá? Que o jogador teve em caso de saída do clube que foi vendido, que foi o Zenit. A informação reforça aí a posição judicial do Flamengo no caso e pode ter impacto direto aí nos desdobramentos do processo envolvendo a transferência do atleta. O Flamengo publicou aí em nota, né, a seguinte frase: caso haja a rescisão antecipada do presente contrato por inicialmente sem iniciativa, sem justa causa ou culpa de concedente, o atleta como consequência da rescisão de contrato de trabalho havia entre o clube e o atleta, por justa causa ou causa motivada por indeemplemento contratual, o atleta ou por iniciativa sem justa causa do atleta, o coincidente e o atleta em correção solidariamente no pagamento de multa indenizatória em favor do Clube de Regatas do Flamengo, equivalente à totalidade do saldo restante do presente contrato pro raro temporais, né? Sem prejuízo da impuração de prejuízos adicionais causados ao Clube de Regatas do Flamengo pela conduta do atleta e ou seu do concorrente, né? Então, o Flamengo vai entrar com esse processo judicial aí do Gerson e o valor que o Flamengo está cobrando no momento é uma multa aí no valor bem elevado, né? 40 milhões de reais aí nessa quebra de contrato do Gerson que foi vendido para o Zenit na época, né? O Flamengo reduziu a multa rescisória, o Gerson foi vendido para o Zenit, daí o Gerson foi comprado pelo Cruzeiro e o Flamengo entra aí com essa ação judicial
com parte no contrato que estava previsto aí, o Flamengo agindo dentro das leis. Gerson, é aquela verdadeira história, né? Ninguém morre devendo o Flamengo, então o Palmeiras já pagou a dele, falta você, né, Gerson? E tudo isso acontece por causa do pai dele, né, o Marcão, que é o Marcão que faz aí os negócios do Gerson. Então, eles vão arrecadando em dinheiro, mas vão pagando uma multa aqui, uma multa ali, e assim vai, né, meus amigos? Bem, vamos seguir em frente, vamos falar sobre Paquetá, Lucas Paquetá aqui no Flamengo. Isso porque hoje terá uma reunião lá na Inglaterra entre o staff do Lucas Paquetá, o West Ham, a diretoria do West Ham e o Flamengo. A ideia do Flamengo é já se aproximar e se alinhar do acerto com o West Ham e já trazer o Lucas Paquetá nessa janela. O GE. Globo ele publicou a seguinte matéria, gente. Paquetá promete ir ao limite por liberação imediata e o Flamengo tenta acelerar o acordo com o West Ham. O meia reforça aí a pessoas próximas o desejo de não entrar mais em campo pelo clube inglês. O clube rubro-negro projeta aí reunião nesta sexta-feira para ajustes finais em condições para a compra do Lucas Paquetá. O Flamengo já está confiante por um final feliz e já ouviu nos bastidores que o West Ham está se movimentando por uma reposição do atleta. Ou seja, o West Ham ele já está pensando, né? Já está pensando aí nessa possível saída do Lucas Paquetá, então por isso eles já estão correndo contra o tempo, né? E o momento vai ser crucial hoje, né? Na sexta-feira, porque a reunião já está prestes a começar. A reunião começa aí normalmente depois do meio-dia, então meio-dia aqui, quase tarde lá. Então Flamengo, Paquetá e o West Ham vão se reunir, tá? E segundo a informação ainda aqui do GE. Globo, que publicou essa matéria aí, os valores oferecidos pelo Flamengo são de 35 milhões de euros mais 5 milhões de bônus, ou seja, se o clube inglês ele aceitar, o Flamengo provavelmente vai repatriar o Lucas Paquetá por esse valor. Lembrando que a pedida anterior do time do West Ham era na casa dos 60 milhões de libras, tá? O Flamengo já correu aí contra o tempo e já ofereceu 30 milhões, depois mais 35, agora podendo chegar a 40 mais 45 milhões em bônus. Então essa negociação vai girar em torno de 35 a 45 milhões de euros. O Flamengo aí com essa investida, meus amigos, o Flamengo pode já gastar aí nessa janela de transferências, se comprar o Paquetá aí por 35 milhões de euros, 10 do Vitão, 35 do Paquetá dá 45 milhões de euros, mais 7 do Andreu, o Flamengo pagará aí nada por reforços nessa janela aí 52 milhões de euros gastados. O Flamengo arrecadou com a venda de Wallace, a venda do Juninho e o empréstimo do Matias Vinho, o Flamengo já arrecadou aí uma barganha aí de 100 milhões de reais nesta temporada. Lembrando que o Flamengo ainda está ativo no mercado para repor outras posições, né? Uma delas é o ataque. Fontes ligadas ao Flamengo, segundo matérias aí publicadas pelo GE. Globo, é que o Flamengo não vai trazer um centroavante nessa janela de transferências, porque entende que está gastando já muito dinheiro com Lucas Paquetá, com o Vitão e o Andreu. O Flamengo que tem um orçamento aí de 1 bilhão em contratações, mas não vai gastar tudo nessa janela, porque a gente sabe que a janela robusta do Flamengo é aquela janela do meio do ano, tá, pessoal? E com isso o Pedro ele ganha aí mais alívio, né? O Pedro aí que é o centroavante que vai ter aquela posição ali onde ele vai estar mais aliviado. Não vai ter concorrente por enquanto até o meio do ano, tá, gente? E ainda falando em Pedro, o Pedro ele tem números assustadores aí desde 2020 até 2025. Pedro que está no radar
da seleção brasileira, né, para convocação para a Copa do Mundo. O atleta é o brasileiro que mais fez gols em 5 anos. O Pedro ele tem 141 gols, desbancando o Hulk, que fez 133 gols. O Gabigol vem em terceiro com 130. Em quarto vem o Anderson Lopes com 110 gols. O Roger Guedes tem 109 gols. O Yuri Alberto do Corinthians tem 108 gols. Vinícius Júnior do Real Madrid tem 107. Rafael Veiga do Palmeiras, 98. Anderson Talisca do time do Fenerbahçe tem 96 gols. E o Marcos Leonardo aí, que foi jogador do Santos, hoje está no Al Hilal, tem 91 gols. Então, no top 10 ali, o Pedro, ele é o artilheiro disparado, cara, disparado mesmo. E olha, essa tendência aqui é só aumentar, porque o vice-artilheiro, que é o Hulk, ele tem 133 gols. Ou seja, 8 gols a menos que o Pedro. Então a tendência é o Hulk aposentar na próxima temporada, 2027, o Pedro seguir aí firme e forte, brigando por artilharia. O Pedrão é sensacional, né, gente? A gente tem que dar um respaldo aí para esse jogador. É um jogador aí que, depois que vazou tudo aquilo no Mundial de Clubes, ele voltou, ficou chateado aí, mas agora ele tá voltando a jogar muito bem, né? Para fecharmos o vídeo, vamos falar agora sobre polêmica. Vamos falar do Brasileirão de 87, isso porque a CBF reconheceu aí o Flamengo como campeão de 87. A CBF postou aí num site, a CBF divulgou aí os clubes com mais títulos entre Rio de Janeiro e São Paulo. O Palmeiras ele ainda continua com 12 títulos, né? O Santos tem 8 títulos, o Corinthians tem 7, o São Paulo tem 6 e o Guarani tem 1 título. Esses aí os clubes do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 34 títulos. Aí vem o Flamengo, que tinha conquistado o Enia, né? Mas todos falaram que o Sport que era o campeão de 87, então o Flamengo era octa. A CBF foi lá e acabou com a polêmica. O Flamengo é Enia campeão, tem 9 títulos. O Fluminense e o Vasco, ambos têm 4 títulos e o Botafogo tem 3. Ou seja, São Paulo tem 34 títulos e o Flamengo e o Rio de Janeiro tem 20 títulos. São Paulo, que eu falo, gente, é envolvendo todos os clubes, tá? Santos, Palmeiras, Corinthians e Guarani. No Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo são aí os campeões que carregam, né, essa faixa aí de 20 títulos do futebol brasileiro. Dito isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.